Olá, bom dia! Hoje é 6 de dezembro e a partir de agora você acompanha as notícias da nossa região. Nós começamos falando de saúde. Pacientes estão sofrendo com a atual situação do Hospital Vera Cruz, em Sorocaba. A entidade continua em crise financeira e, segundo o Sindicato dos Funcionários de Saúde, os problemas vão desde a falta de higiene pessoal, cobertores e até alimentação. Para tentar contornar o problema de falta de alimentação adequada para os aproximadamente 350 pacientes do Hospital Psiquiátrico Vera Cruz, localizado em Sorocaba, funcionários fizeram um sopão no último sábado. O que a gente traz para a gente acaba dividindo com eles. Mas na minha ala, por exemplo, tem 80 pacientes. Como que eu vou conseguir trazer para alimentar 80 pacientes? Essa situação pode agravar drasticamente o quadro clínico de alguns pacientes. Imagina um paciente com patologia psiquiátrica com fome. Ele é capaz de tudo, só que pode virar um campo de concentração com perigo de vida para os próprios pacientes e para os trabalhadores. Além do problema com a alimentação, os funcionários informaram que os pacientes ainda sofrem com a falta de produtos de higiene pessoal, roupas e até cobertores. Mas não são só os assistidos dessa instituição que estão passando por dificuldades. Os profissionais que trabalham nesse hospital enfrentam o atraso do 13º salário. Era para ter pago até o dia 30 e eles não pagaram nada. Até hoje a gente não recebeu nada. Além disso, faltam trabalhadores para realizar a limpeza nos 8 pavimentos da instituição. Há ainda questões estruturais. Ao entrar dentro do hospital tem um muro de 3 metros com uma rachadura de 2 metros, que a qualquer momento pode cair. A desinstitucionalização do Hospital Vera Cruz está marcada para este mês ainda e os profissionais não sabem o futuro deles. Entramos em contato com a Prefeitura, que informou que até outubro os repasses foram cumpridos, mas ressalta que os critérios de pagamento à empresa responsável pela gestão da unidade mudaram porque a prestadora não cumpriu o cronograma mínimo de desinstitucionalização projetado. O número de pacientes internados ainda é maior do que o inicialmente planejado. Com isso, ocorreu o esgotamento antecipado do saldo de empenho contratual destinado ao custeio do Hospital Psiquiátrico Vera Cruz. A Prefeitura também informou que a Secretaria de Saúde já adotou providências necessárias, no entanto, obedece agora a trâmites burocráticos específicos. Um profissional da animação digital de Sorocaba tem se destacado nessa arte. Um dos últimos trabalhos levou o sorocabano a ganhar o primeiro lugar da categoria Portfólio no maior festival de animação do mundo, o Animamundi. I was 5 or 6 when my mum's violence turned towards me. Pouco mais de um minuto. Esse foi o tempo suficiente para a animação A História de Pete narrar o sofrimento de uma vida. Strangle, she threw me against walls. She forced me to have scalding hot baths. O filme, produzido pelo designer e animador sorocabano Daniel Bruzon, foi encomendado por uma associação britânica que combate a violência infantil. A missão era denunciar a história real de um jovem que sofreu abusos da própria mãe. Ele conta algumas coisas bem pesadas assim que a mãe fazia, e como o mundo fora da casa dele não sabia o que estava acontecendo e tal. But it was almost like that doesn't apply to me. When I look back, I can see how it's affected me. Daniel usou técnicas de pintura e animação quadro a quadro. Cada segundo do curta-metragem é composto por 12 desenhos pintados à mão. Foram mais de 5 meses dedicados a essa arte que mistura o digital com a textura real da tinta acrílica. E foi justamente a maneira de contar essa triste história que credenciou o trabalho do Daniel a participar de um dos maiores festivais de animação do mundo, o Animamundi. E o resultado, primeiro lugar na categoria Portfólio. Eu esperava mesmo, eu conheço um monte de gente que estava concorrendo, eu vi a minha sessão, tinha 30 filmes concorrendo nessa categoria, e eu estava ali com eles, a galera que é referência para mim. Assim. É o prêmio, eu acho que é o prêmio mais importante assim, que eu recebi, com certeza, é um reconhecimento bem legal. Reconhecimento que divulgou o trabalho de um jovem artista para o mundo. E se todos nós, de algum jeito, podemos ajudar crianças como o Pete, o Daniel já fez a parte dele. Sou colocado nessa posição de poder dar passagem para uma voz que é mais oprimida do que a minha, ou que tem menos chance de falar do que a minha. Eu acho que a minha obrigação é dar passagem
dar passagem para essa voz, assim. E aí eu posso, através do que eu sei fazer, tentar, tipo, levantar isso. Acho que é meio essa posição que eu tento me colocar, assim, como artista. I didn't get to it. My life could have been very different. Parabéns pelo prêmio. Bom, vamos falar do tempo. A terça-feira vai ser de sol em quase toda a nossa região. Em Sorocaba, a mínima prevista é de 16 graus e a máxima deve chegar aos 31. Vamos ver como ficam as temperaturas em outras cidades. Jumirim registra mínima de 16 e máxima de 32 graus. Itapetininga tem mínima de 16 e máxima de 30. Em Jundiaí, a mínima prevista é de 17 e a máxima de 31 graus. Em Laranjal Paulista, as temperaturas ficam entre 16 e 32 graus. Você gosta de histórias em quadrinhos? Nós acompanhamos um encontro de fãs que trocam experiências todo mês em Sorocaba. Olha só. Foi na década de 30 que surgiu o primeiro gibi no Brasil. A arte em forma de quadrinhos cresceu e até hoje conquista milhares de fãs e em várias faixas etárias. E quando o assunto são os super-heróis clássicos como Homem-Aranha, Batman, Superman e Capitão América. Eu aguento o dia todo. Em Sorocaba, fomos até a casa de um colecionador, o Leonardo, e ele topou mostrar o tesouro que preserva com muito cuidado. A coleção do Leonardo fica guardada aqui no quarto dele, muito bem guardada por sinal. São mais de 1.500 revistas de histórias em quadrinho, sem falar das miniaturas de super-heróis, como os bonecos. É uma paixão que só ele consegue explicar. Você tem que gostar daquilo. É a grande graça, é o grande prazer você estar correndo atrás de uma edição para completar uma série, por exemplo. Você ir em eventos, você conhecer pessoas, você trocar ideias. O Leonardo começa mostrando pra gente sua coleção de Guerra nas Estrelas. Episódio 1, 2, 3, as duas trilogias, né? Tenho aqui algumas miniaturas, canecas do Star Wars que eu ganhei da minha namorada. Fã do Batman, além dos bonecos do personagem, ele tem ainda modelos diferentes de cada Batmóvel. Mas quem domina a coleção mesmo são os quadrinhos, incluindo algumas raridades. Eu tenho 300 de Esparta, escrito por Frank Miller, que até gerou um filme nos cinemas. A Liga Extraordinária, de Alan Moore, que gerou um filme não tão bom, mas gerou um filme também. Eu tenho uma réplica da Action Comics número 1, que é a revista em quadrinhos mais cara do mundo. Chega a $2 milhões a edição original. Uma vez por mês, fãs de quadrinhos se reúnem neste espaço, no Sesc de Sorocaba, para trocar experiências e realizar o que mais gostam, fazer arte. O objetivo é promover exatamente o encontro, né? Para troca de ideias, poder compartilhar conhecimentos, conhecer ilustradores. Eu leio quadrinhos, eu fui criança nos anos 80, né? Então, 80, 90, parte da minha adolescência, é recompensador, é bom estar aqui. O que atraiu também toda essa galera foi a presença dele, Roger Cruz, primeiro artista brasileiro a desenhar para uma das mais poderosas editoras de quadrinhos do planeta. Essa experiência de desenhar X-Men era uma coisa inédita para qualquer desenhista brasileiro, né? Essa experiência ela foi incrível, assim, né? E inacreditável, até porque ninguém acreditava que que os brasileiros um dia pudessem, naquela época, em 95 ainda, né? Trabalhar para essas grandes editoras desenhando personagens que a gente lia desde pequeno, assim, né? Roger explica que uma história em quadrinhos vai além do desenho. A história em quadrinhos ela precisa ter um conhecimento, o desenho precisa ter conhecimento de narrativa, de contar a história, né? O contar a história é mais importante até do que saber desenhar. A nosso pedido, o artista faz uma surpresa aos fãs. Todos se reúnem em volta da mesa para ver de perto os traços no papel, de onde surge um dos personagens mais famosos dos quadrinhos e dos cinemas.
Wolverine. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações logo mais ao 12h45 no Manchetes Noticidade com o Eduardo Barazal. A gente volta a se encontrar no Noticidade às 7h20 da noite. Até lá!